Uma das coisas que certamente nos acompanha no decorrer da vida é a fórmula resolutiva para equações de segundo grau, mais conhecida aqui no Brasil como Bhaskara, e ela tem uma solução geral que leva em conta os coeficientes A, B e C, mas é interessante a gente avaliar casos particulares que são bem recorrentes em concursos, provas e avaliações de escola. Então, imagina que você tem a sua equação de segundo grau dada por uma outra escrita. Então, basicamente, eu vou fazer uma divisão pelo coeficiente A, obviamente ele é diferente de zero, e você vai ficar com x2 mais b sobre a vezes x mais c sobre a, isso sendo igual a zero. E daí você diz que isso é equivalente a essa outra reescrita. x2 mais 2mx mais n, sendo esse mn reais. E daí, como que ficaria a solução para equações dessa forma? Eu vou utilizar justamente a fórmula do retângulo em amarelo, então você basta substituir b, a e c pelos valores correspondentes desse retângulo em branco. Então, no lugar do b eu vou colocar 2m, o radicando dessa vez vai ficar 4m2 menos 4n, tudo isso dividido por 2a, nesse caso o a vale 1, então você acaba ficando com 2. Isso vai ser igual a 2m, perceba que eu consigo extrair o 4 da raiz quadrada, e ele vai ficar 2 raiz quadrada de m2 menos n, tudo isso dividido por 2. Eu vou prosseguir com a simplificação do 2, e você fica com menos m mais ou menos m2 menos n. E você chega a um novo Bhaskara, digamos assim, a uma nova solução geral para equações de segundo grau que obedeçam essa estrutura do retângulo em branco. E você pode pensar, mas isso deve ser BS porque eu não ganharia muito tempo utilizando esse atalho para equações dessa espécie. Mas então, só para simplificar, se você tem uma equação dessa espécie, você tem a solução geral dada por menos m mais ou menos raiz quadrada de m2 menos n. Será que isso vale o aprendizado? Bom, eu proponho um exemplo para você mesmo avaliar se esse shortcut vale a pena. Então, considere o exemplo da equação de segundo grau x2 menos 8x mais 7. Eu vou resolver dos dois jeitos. Do lado esquerdo eu vou resolver da forma tradicional, já tentando encurtar a identificação dos sinais. Então, como é menos 8, você vai ficar com o 8 positivo, b quadrado, menos 4ac, dividido por 2. Daí você vai ter que fazer a operação do radicando, 64 menos 28 costuma dar 36, tudo isso vai ser dividido por 2. Você ainda vai fazer 8 mais ou menos 6, e portanto você teria o conjunto solução 1 ou 7. E resolvendo da maneira proposta, você ficaria... O m nesse caso, ele acaba sendo o número que multiplicado por 2 resulta no coeficiente associado à primeira potência de x. Nesse caso é menos 4, né? Já que 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Então, se você olhar para a formulinha aqui em cima, você vai ter o menos m, isso vai ser menos o menos 4, isso vai dar 4. E aí você vai fazer 16 menos 7, já que o n nesse caso vale 7, ou seja, 4 mais ou menos raiz quadrada de 9. E claramente você já consegue fazer de cabeça essa operação. Você teria conjunto de solução sendo igual a 7 ou 1. E para equações de segundo grau não tão óbvias como essa, você vai ter uma percepção melhor. Esse shortcut apresenta um grande payoff. Depois que eu vi esse corta-caminho, eu decidi incorporar na resolução de equações de segundo grau que atendam a forma geral x2 mais 2mx mais n. Eu acredito que seja um jeito melhor de calcular, sem passar pelo delta e essas simplificações que você vai ter que fazer mediante as operações.